lá, mais um Passos Unital, e o tema de hoje é muito delicado, mas muito importante de ser debatido: a violência contra a mulher. Aqui em Taubaté está em debate o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que tem como meta a prevenção, proteção, responsabilização, assistência, emancipação, produção de conhecimento, capacitação permanente e controle social dessa específica e infeliz rotina de forma de violência. No estúdio com a gente, a nossa personagem Elizabeth da Silva Alves. Ela é estudante de psicologia e já foi vítima de violência e vai relatar aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Fique à vontade, tá? Muito obrigada. Me chamo Elizabeth da Silva Alves. Passei por violência doméstica. Fui casada há 9 anos e vivia infelizmente, num contexto muito delicado, difícil. E eu sempre achei que tudo que eu passei, ele cuidava de mim, achava que era cuidado, não era controle. E após fazer a medida protetiva, ir na delegacia com muitas dores, eu e os meus filhos, eu descobri que eu passava por todos os tipos de violência, patrimonial e todos os outros que seguem na Lei Maria da Penha. Então, foi bem difícil e dolorido. Sim, a gente já vai aprofundar um pouquinho mais nisso, da forma que você achar melhor. Muito obrigada. Bom? Também é advogada criminalista especializada em violência doméstica, Lucy Meirelles. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que é tão importante e tão delicado. E também assistente social Michele Suave. Ela é assistente social professora aqui da universidade e assistente social judiciária. Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando dessa temática que é fundamental para a sociedade de uma forma geral, né? Sobretudo importante para as mulheres. E hoje para o Passos eu trouxe minha colega, a nossa aluna de jornalismo aqui, a Gabi, que vai intermediar essa conversa. Eu acho que é um lugar muito mais para ela. Para mim é um lugar mais para eu ouvir vocês. Então ela vai começar a conversa com vocês. Obrigado. Obrigada, William. Bom dia a todas. Obrigada pela participação de vocês. A gente começa, então, a nossa conversa com a nossa personagem, a Elizabeth, que vai, então, contar um pouco da sua história pra gente. Elizabeth, dentro do que você se sentir confortável, claro, gostaria que você contasse um pouco pra gente como aconteceu, então, essas agressões físicas e psicológicas. Então, ainda é um pouco difícil falar sobre isso. Eu faço tratamento psicológico, também psiquiátrico, mas a partir do momento que eu consegui ir até a delegacia da mulher, eu tive um respaldo, com muito respeito, da doutora Elisângela, que é delegada da Delegacia da Mulher de Taubaté, seguindo da assistência social, que eu falo que a assistência social é imprescindível para a sociedade. E eu fui atendida pela Mariana Tonin, e a partir daí as dores começaram a virar reconstrução. Então eu fui encaminhada para todos os órgãos municipais aqui de Taubaté, e onde tanto eu quanto os meus filhos fazemos a nossa reconstrução como seres humanos. Perfeito. E você consegue, então, descrever de que forma isso te afeta? Quais são essas dores psicológicas e físicas? Então, hoje, com 2 anos de medida protetiva, que eu consegui ficar longe da pessoa, né, do meu, vou dizer, ex-marido, eu vejo que a violência psicológica, ela é que mais prende. Porque eu tive, como eu te falei, eu tive ajuda da delegacia, tive ajuda da Ordem dos Advogados, a doutora Maria Tereza, que é a presidente da Ordem, que também me acolheu, Defensoria Pública e todas as outras. Então, eu consegui Bolsa Família, consegui bolsa para poder estudar, eu consegui amparo da Secretaria da Educação para que os meus filhos estudassem integral, CREAS, CRAS. Mas ainda eu sentia muitas dores, ainda sentia muito medo de sair de casa. Os meus filhos ainda têm medo, tanto é que eu te falei que nós passamos por tratamento psicológico e psiquiátrico, tanto eu quanto os meus filhos. Então, o medo de ainda encontrar, o medo das ameaças. Mesmo eu conseguindo a bolsa de estudos, eu ia sempre chorando para a universidade. Eu encontrei apoio, né, em outras mulheres.
E ainda hoje é difícil, às vezes eu acho que eu não vou conseguir. É bem complicado, porque fica uma marca, né? Fica uma dor. Então, ainda o medo de sair de casa ainda eu tenho. Então, acho que todas, é claro, da sexual, a patrimonial, que ele quebrava tudo, ainda faz chantagem psicológica referente a utilizando os meus filhos judicialmente. Então, tudo isso ainda dói, mas a chantagem psicológica é o pior. É o pior, porque você fica preso. Você não consegue ver uma outra saída. E nem saber que o que você está passando é violência. Obrigada pelo seu relato, fortíssimo, inclusive. A gente vai agora para algumas perguntas. A primeira pergunta, então, é da aluna de jornalismo, a Flora Regassini. Minha dúvida sobre a violência contra a mulher é se as mulheres têm algum tipo de amparo após sofrerem essas violências, se oferecem hospedagem ou algo do tipo. Essa hospedagem. Bom, em Taubaté, a gente tem sim uma casa-abrigo, que inclusive tem endereço sigiloso e que são encaminhadas algumas mulheres em situação de violência. É lógico que não são todas, né? São apenas casos extremos. E para lá são enviadas as mulheres, os filhos. É uma casa com muitas regras, até porque tem que ter, até para evitar qualquer tipo de aproximação. E acredito que sempre uma das maiores preocupações decorre exatamente do ciclo da violência, né? Porque, infelizmente, temos uma tendência a mulher pedir ajuda, ir para essa casa e, se não for bem cuidado, ela vai perdoar, voltar e informar onde está, trazendo risco, inclusive, para as outras. Mas, sim, existe. São poucas vagas, um pouco... digamos assim, complicado ocupar uma dessas vagas, porque não dá para ser todo mundo, mas o principal é que existe, o que já é um começo. Fora isso, é a questão do CREAS, né, que presta assistência. Atualmente, a Delegacia da Mulher está sem assistente social aqui na cidade. Até algum tempo atrás, tinha uma assistente da prefeitura que ficava lá. Essa assistente foi enviada de volta para o CREAS e agora tanto a AB quanto a própria delegacia está numa luta para que a assistente social volte a ficar direto lá. Existe uma previsão para que volte, mas aí não sei dizer exatamente quando, porque aí envolve muitas questões políticas, burocráticas e tudo mais. Mas é muito importante, sim, que tenha essa assistente social lá. Porque eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado, porque, veja bem, você chega lá, vítima de violência, nessa situação de desespero, sei lá, acabou de, não sei, aconteceu uma violência, que na hora, que foi, vamos dizer, a gota d'água. Não interessa se essa foi a pior, se essa foi a menor, mas foi a gota d'água. Fez você ir lá, procurar ajuda. E aí a gente esbarra em duas questões burocráticas. Primeiro, essa da assistente social. E aí, se essa mulher não tem lugar para ir, naquele momento, ela vai ser encaminhada para o CREAS e tal. Eu sei que o pessoal da delegacia faz de tudo para ajudar, mas encontra essa barreira, porque vai depender do encaminhamento. Isso, para mim, é terrível. Fora isso, tem uma questão do ML aqui de Taubaté também, que eu faço questão de falar, que atualmente o ML está funcionando 2 horas por dia para poder fazer atendimento, que pessoalmente também eu acho um absurdo. Só faz perícia das 14 às 16. Então, qualquer outro horário... Bom, é isso, né? Não preciso nem falar. É um absurdo. Eu vou fazer uma... Essa falta de assistente social na delegacia, o que acarreta? Bom, eu acho que assim, principalmente no acolhimento da mulher, num momento que é muito importante. Porque o serviço social, ele vai fazer articulação com a rede.
mas ele também vai acolher a mulher, ele vai fazer reflexões, né, para aquele momento, compreender qual que é o cenário, o contexto social que essa mulher vive, qual é a dependência que ela tem muitas vezes é dependência econômica também, moradia. Então, se ela conseguiu, naquele momento, fazer uma denúncia, é o momento que ela tem que ter tudo preparado. É o momento que ela tem que ter acolhimento, ela precisa de ter um local para ir, moradia, se for uma situação mais extrema de rompimento, porque algumas também não é de rompimento, e eu acho que isso precisa ser respeitado, né, em relação à mulher. Muitas vezes ela quer fazer a denúncia, mas ela ainda não quer romper com o sujeito. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito, que aí vai para além também do aspecto social, e aí já entra num aspecto mais psicológico, sim, né? Sim. Como foi colocado, sim, lógico. E o que a senhora fala é tão verdade, quanto a doutora Lucy, que se eu fosse hoje e não tivesse assistência social, provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, a assistência social foi que abriu a porta para todas as outras redes que se conversam, e eu tenho toda essa ajuda hoje, até hoje, em acompanhamento devido à assistência social. Então, não ter uma assistente social hoje na delegacia é alarmante, porque nem todas, né, eu digo por mim, que passei por isso, eu estou falando Elizabeth, eu não voltaria. Pois é, Elizabeth, eu fico aqui pensando que o papel fundamental naquele momento, para além do acolhimento, é trabalhar até o processo de consciência daquela mulher. Porque é difícil ela entender que ela está numa situação de violência doméstica. Né? E eu acho que a sensibilidade do profissional naquele momento, que vai conseguir entender onde é que passa ali na subjetividade da mulher um gatilho, eu diria, não sei se um gatilho, mas assim, a gente conseguir alcançar essa subjetividade para mostrar para ela, olha, isso é violência doméstica que você está sofrendo. E tem níveis, né? Tem vários tipos de violência. Ajudar na identificação de qual violência ela está sofrendo e quais medidas são necessárias para a proteção da mulher. Né? Porque muitas vezes esse sujeito, o homem, eu dizia que ele também tem problemas. Né? Eu diria de ordem psicológica, psiquiátrica, social, que são determinações da sociedade, das relações que são constituídas na sociedade, que vão, de alguma forma, impactar aquela família. E a mulher precisa de proteção. Sim. Né? É um momento que ela vai precisar de serviço social, de psicologia, ela vai precisar dos profissionais da área do direito, né? De juízes, de promotores, de delegados e delegadas. Ela precisa dessa estrutura, é a rede de apoio que vem por meio de uma política social que muitas vezes só é possível de ter hoje esse serviço porque tem um movimento feminista por trás. Né? Para mim fica uma situação assim, o movimento feminista ele não destrói famílias, ao contrário, porque esse é o discurso neoconservador. Sim. Que a gente vê. O movimento feminista ele traz vida, ele protege a vida das mulheres, porque só existe essa rede hoje porque tem uma luta de um movimento social por trás disso, que é o movimento de mulheres feministas. Exatamente. E eu acho importante destacar que aqui a gente tem Taubaté, né, Vale do Paraíba, mas Taubaté, uma sociedade que ainda decorre do patriarcado, da cafeicultura. E graças a essa bagagem que a gente traz, ainda realmente a gente tem, como a Michele disse, questões psicológicas, vamos dizer assim, vou chamar de agressores, tá? Que eu prefiro. Os agressores têm esses problemas, eles realmente acreditam que estão certos. Que podem. Que na grande maioria das vezes, que a mulher é um ser humano de segunda classe. Que se ele sustenta a casa, ela faz parte da propriedade. E enquanto esse pensamento não mudar, medida protetiva não resolve, prisão não resolve, processo não resolve. Tem que mudar o pensamento. E isso é através de cursos ou encontros reflexivos. Aqui em Taubaté está começando a se instalar esses cursos, né, que são para os agressores, que inclusive eles são previstos na Lei Maria da Penha como, né, uma das medidas. Eu não gosto de chamar de pena, porque isso para mim não é pena. É uma medida. Uhum. Isso
me perdoem a palavra, isso é aprender a ser gente, aprender que é ser humano igual o outro ser humano. Então não é pena. Esses encontros com eles são muito importantes, são grupos reflexivos. Eu vou dar um exemplo aqui, que é lá de Santa Branca. A doutora Adriana, que é juíza lá na comarca, ela tem um trabalho que é efetivo em relação à questão dos homens. Sim. Muitos que estão com medida protetiva, ou mesmo que já têm uma condenação, eles são encaminhados a esse grupo e os mediadores, que são homens, vão trabalhar com eles essa relação homem-mulher, né? Essa relação do patriarcado, essa relação de inferiorizar a mulher, colocar mesmo como Sim. um sujeito de segunda classe. Então, ela tem feito um trabalho que tem tido resultados, tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque eu vejo como um processo degenerativo de uma sociedade que é patriarcal ainda. Então, não adianta a gente culpabilizar o sujeito individualmente, nem o homem, nem a mulher. Né? Mas, sobretudo, a mulher, porque a mulher tem que ter esse amparo. Eu acho que tem que ter esse diferencial, tem que ter o trabalho da assistência, Sim. porque são mulheres, muitas vezes, que vivem num contexto precário socialmente, do ponto de vista socioeconômico, e também tem a questão racial, que não dá para a gente deixar de lado. São mulheres pobres, são mulheres negras, são mulheres que estão sofrendo o maior impacto dessa sociedade que é racista, Sim. capitalista e patriarcal. Gabi, a gente pode ir para a segunda pergunta? Sim. É mesmo. E a próxima pergunta, então, é da estudante de cinema Maria Clara Verzola. Estudo cinema na Universidade Federal Fluminense e quero saber como garantir a segurança da vítima depois da denúncia, sobretudo quando os agressores são familiares próximos ou parceiros. Essa é uma pergunta que eu acho que o mundo quer saber a resposta. Existem questões que são feitas, que tentam ser feitas, mas que eu acho que garantir com certeza é difícil, né? A gente tem aqui em Taubaté o projeto Patrulha Maria da Penha, que eu sou assim muito fã dele. Inclusive, um dia, se vocês puderem, convidem as GCMs que fazem parte dele, que são pessoas maravilhosas e fazem um trabalho maravilhoso. Durante a produção a gente chegou a conversar sobre, eu falei, gente, que não vai dar tempo da gente fazer a Patrícia, ela é... E esse trabalho aqui, eu acho que ele está fazendo toda a diferença. Só que, como tudo que tem a ver com proteção da mulher, ainda é precário. Por um bom tempo, esse projeto delas contou com uma viatura, uma equipe. Agora, no começo do ano, foram colocadas 2 viaturas. Agora, elas trabalham com 2 equipes. Então, sim, elas visitam as mulheres que têm protetiva para saber como é que tá, elas fazem um acompanhamento, o que eu acho muito importante. Fora isso, o que pode ser feito? Temos agora, né, a alteração da lei, eu acho que isso é importante a gente mencionar, porque isso foi semana passada, a questão da tornozeleira eletrônica, que foi autorizado, né? Não existe, e isso é importante destacar, que na lei não está determinando que todo agressor use. Está dizendo que é possível que o juiz determine. Certo? Mas isso vai dar certo? Vai ajudar um pouco. Mas não sei se vai resolver. O número de pessoas com protetiva é gigante. Eu acho que não existe tornozeleira no estado para tudo isso. Aqui em Taubaté é concedido, em média, de, 500, 1.000 medidas protetivas por ano. É um número absurdo. E eu duvido Resolve? Que vá... Então, aí é que tá. Seu caso resolve, Elizabeth? Referente a... A protetiva? Então, agora sim. Mais 2 anos. Mas eu faço parte dessa ronda com a GCM. Então, elas fazem um trabalho lindo, maravilhoso. Destacar aqui o grande empenho delas, a Patrícia e a Elisete, como todos os outros, mas eu falo pela Patrícia e a Elisete porque são quem fazem o meu acompanhamento já há 1 ano e 6 meses aproximadamente. Então, todas as vezes que eu tenho um filho, né, como eu falei para vocês, e tenho 3 filhos, né? Um já não mora mais comigo, que já é de maior, e tenho 2 pequenos. Então, entre esses dois, um tem crise de ansiedade.
E às vezes eu ligo para elas, entro em contato e os meus filhos se sentem seguros quando vêm. Então, vai além. É um trabalho que eu acredito, como usuária, que ele tem que ser, além de valorizado, ele tem que aumentar. Porque o que ele me ajuda é de uma imensidão tão grande. Então tem resultado. Tem resultado. Sim, mas é aí que tá. Mas, né, doutora? A protetiva junto com a Patrulha Maria da Penha. Exato. Que tem que ser aumentada. Porque apenas existir a protetiva ajuda, mas não resolve. Mas ele ainda ia. Então, a partir do momento que começamos as rondas, todas as outras É coisas... isso que eu estou dizendo. Entendi. Porque só existir a protetiva depende do quê? Do rapaz, né, do agressor não querer descumprir a protetiva. Eu fico muito que dependendo dele. Fica na mão dele. Porque a partir do minuto que ele fala, quero nem saber se eu for preso, aí você não sabe o que vai acontecer. E no meu caso ainda, ele mandava terceiros. Não é? E a pessoa ligava, porque fiz vídeo, isso daí até tá no processo. Então, a pessoa ligava e ele ainda ia vir me ameaçar, me xingar. Então, mas eu não estava lá. Eu não fui lá. Mas foi terceiros, foi parentes, entendeu? E eu consegui, porque uma pessoa filmou e eu consegui mostrar, porque a minha palavra até então não valia de nada. Então, a ronda, junto com a medida protetiva, sim, elas são eficazes. Eu queria, pelo menos no meu Dani, caso, né? Até em relação a isso, porque assim, tudo isso depende do quê? De dinheiro, depende de orçamento. E, assim, acho que vale a pena a gente resgatar aqui, assim, pensando no Estado, né, de uma forma geral, pensando... Houve o quê? Um corte de 54% no orçamento federal de 2016 e 2022. Então, nesse período, né? Então, assim, como garantir uma Patrulha Maria da Penha, como garantir a estrutura da assistência social, que é tão importante e, na verdade, é a que mais sofre cortes, é a que é mais precarizada, para que essa mulher não sofra essa violência, né? Então, acho que tem que fazer esse chamado mesmo aos governos, né, da importância de se investir, porque precisa de dinheiro para poder ter política de proteção e segurança à mulher que está sofrendo violência doméstica. Acho que falando em política, a gente pode para a próxima pergunta aqui. Exatamente, acho que é muito pertinente, inclusive agora, que o advogado Júlio Seles tem uma pergunta sobre a questão do acesso psicológico para essas mulheres vítimas de violência. E eu gostaria de perguntar quais as alternativas para que mulheres vítimas exclusivamente de violência psicológica obtenham melhor acesso à informação sobre as condutas que sofreram, na identificação dessas condutas, pormenorização dessas condutas, para que se vejam identificadas como vítimas devidamente e busquem o Poder Judiciário e o acolhimento da saúde pública. O grande problema está exatamente em ela notar que é vítima. Porque enquanto ela não notar que é vítima, ela não vai buscar esse apoio psicológico. Né? Eu acho que aí é a questão. Normalmente, a vítima de violência psicológica, ela não vai no psicólogo, ela não vai procurar ninguém, enquanto ela não se der como vítima. É aquela pessoa que entende que é normal, que muitas vezes fala assim, não, mas ele não me bateu, ele nunca encostou em mim, então ele não está me agredindo. Ele não fala diretamente a questão psicológica, mas quando eu produzi, foi isso que eu entendi. Ele querendo dizer, como que a pessoa entende que aquilo é uma violência? Isso... Por isso que eu falei, não, eu acho que aqui é um aspecto psicológico. Ele está querendo perguntar. Eu acho que é psicológico e é social. Eu acho que, assim, importante as mulheres entenderem onde ela se situa na sociedade, né? Que ela é um sujeito de segunda classe, né? Que o homem a vê dessa forma, ou que ela, na verdade, ela vive um relacionamento que é abusivo. Quais são as características desse relacionamento que é abusivo, né? É o controle da roupa que ela usa, o controle das mensagens que ela recebe. E, às vezes, até esse excesso de cuidado mesmo, né? Que é visto como, esse homem cavalheiro, essa pessoa... Mas que, na verdade, é disfarçado ali, né? Como eu falei no começo, né? Assim que eu me apresentei, eu sempre achei que, no começo, achava que era cuidado, porque ele não chegou me batendo, ele não chegou fazendo humilhação, ele não começou assim. Então, para mim, era um cuidado. E não era um cuidado. Hoje, fazendo terapia, eu entendo que era um controle.
E, né? assim, na minha opinião, isso hoje cabe à sociedade. Com a divulgação disso. É a forma de chegar em cada uma que está lá quietinha dentro do lar, sendo vítima, informando. Eu acho que o conhecimento é o poder, nesse caso. É o poder de se defender, é o poder de se entender vítima. Eu acho assim que além desse processo, que eu acho que é de consciência, que isso vai se dar nas relações cotidianas da mulher, eu acho que tem também um aspecto político. Eu queria dar o exemplo do PL, que foi considerado o PL do estupro, que queria criminalizar meninas e mulheres vítimas de estupro, no tocante à questão do aborto, né? Então, foi uma discussão, e é uma discussão bastante polêmica, mas que criminalizava as meninas. Porque se você for pegar os dados, por exemplo, de segurança pública, quem mais sofre estupro são as meninas de 14 anos, né? É nessa faixa. Então, se falava em penalizar meninas que cometem aborto, vindo de estupro, porque ela não tinha o corpo formado, ela queria fazer o aborto, a família. A violência doméstica, sobretudo, acontece com homens que são da família ou muito próximos ou conhecidos. Porém, né? A violência sexual. Ainda tem que ter uma estrutura, mudar toda uma estrutura. Eu estou dizendo por mim. Tudo bem, você vai na delegacia, mesmo que a mulher tenha consciência, de repente ela entendeu que ela está passando por uma violência doméstica, uma violência psicológica, como foi a pergunta. Porém, ela vai chegar numa delegacia e vai falar, olha, eu estou passando isso. Como vai ser a reação daquele agente? Exatamente. Como vai olhar? Fala assim, não, mas não tem um roxo aí para você fazer um boletim de ocorrência. Eu já fui fazer boletim de ocorrência e mesmo dolorida, chorando, demorei 7 horas para ser atendida. Isso acontece muito. Então, se uma mulher, mesmo que ela tenha consciência, mas ela não está terrivelmente espancada, será que vão fazer esse boletim de ocorrência? Eu não estou falando numa delegacia da mulher, onde ele já tem um olhar direcionado para a mulher, mas eu quero dizer em qualquer plantão, porque aqui em Taubaté nós não temos uma delegacia 24 horas. Elizabeth, infelizmente, que até em delegacia das mulheres isso acontece, infelizmente. Se você não tem um sujeito ali que está preparado, que está capacitado, por isso que eu falei assim, eu acho que é a consciência, mas precisa ter política concreta que responda a isso. E nessa política é a manutenção dessas estruturas, é a capacitação dos sujeitos que estão ali para atender e além de tudo mulheres. Isso, a humanização. Eu não posso falar por todas as delegacias, mas pela que eu passei, aqui em Taubaté, chefiada pela doutora Elisângela, eu fui extremamente, muito bem atendida com todas as dores, porque hoje eu consigo falar, mas na época nem falar eu conseguia. Então, eu cheguei na delegacia somente chorando e sozinha, visto que eu não tenho nenhum familiar aqui em Taubaté. Então, realmente eu coloquei assim, chega, eu cansei, estava doendo demais. Então, acredito que eu não fui nem com o corpo, eu fui só com o espírito. Alma, né? Elizabeth, assim, eu fico... E quando eu cheguei lá, eu tive esse olhar da doutora Elisângela, eu tive um olhar de respeito das escrivãs que são mulheres de ECM, eu tive um olhar de respeito pelo Vitor, que também me olhou com respeito, que também me escutou pela segunda vez, quando eu fui falar mais detalhadamente. Então, não é um homem ou uma mulher, é sempre o respeito ao ser humano, o respeito àquele trabalho. Além de ser assistente social, além de ser doutora, né, advogada, a doutora Lucy, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo. E além de você ser psicólogo, então é olhar o outro ser humano com empatia mesmo. Então, eu acredito que dentro do judiciário, também, onde eu passei muitas dores e quando você é mulher, sim, a sua voz é calada, sim. Então, eu não peço que a mulher tenha um direito a mais, eu peço que a mulher tenha o mesmo direito, seja olhada com respeito, que eu acredito que é isso que está faltando na parte judiciária, em delegacias, esse sistema novo agora da mulher fazer um atendimento virtual, não é legal, porque também eu não voltaria, entendeu? Então, tem que ter um olhar humanizado. E ainda estou passando pelo judiciário, mas é uma coisa que é dolorida, é massacrante. Eu sei que existe um sistema, eu sei que existem
tem todo um procedimento, mas nesse procedimento poderia ter mais humanização. Tem uma discussão, Elizabeth, que é o protocolo de gênero, né, que está se discutindo internamente para que quando haja o atendimento interno ali no judiciário, nos fóruns, que é para que a mulher seja vista como mulher que tem que sofre violência na sociedade, que considere a cultura mesmo do patriarcado, e ela precise de um atendimento diferenciado, mas ele é inicial. Posso te interromper só um minutinho quanto ao protocolo? Na verdade, o protocolo é uma resolução do CNJ que determina que seja aplicado. Na verdade, já há uns 2 anos. Porém, aqui na região, nenhum juiz aplica, ainda que seja determinado. Neste protocolo de perspectiva de gênero, ele determina que se flexibilize, lógico, né, a análise da lei, a interpretação da análise da lei, de forma em que se consiga deixar equânime a decisão, não esquecendo exatamente das diferenças em que acontecem pelo gênero, principalmente referente à violência. Só que esse protocolo aqui, no estado de São Paulo quase que como um todo, realmente está sendo analisado. Só que a questão importante é que, na verdade, não é uma coisa que não era para já estar implantada. Inclusive, existe uma determinação que seja. Só que para a gente conseguir uma decisão dessa, normalmente, a gente tem que subir com um processo até Brasília. O que se torna uma violência institucional, muitas vezes, contra a mulher, porque ela acaba tendo gasto, tempo, que não deveria. Porque é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Não é opcional. Só que ainda assim o juiz não aplica. E aí acaba dependendo, talvez, de alguns sujeitos. Por exemplo, eu participo de um grupo de estudos do setor técnico do judiciário, Sim. Com psicólogos e assistente social. E a gente tem discutido a questão no protocolo. Sim. Então, a ideia é exatamente essa, a gente produzir um material para tratar dessa questão, Sim, levar também para os operadores do direito. E a gente, no setor técnico, acaba tendo muita sensibilidade, sabe, Dani, Sim, em relação a essa questão da violência contra a mulher. Então, porque para a gente pega, eu acho que é isso. Como é fazer uma audiência virtual para a mulher que é vítima de violência doméstica? A gente tem um depoimento especial, que ele pode ser visto também de uma maneira que difícil para uma adolescente, por exemplo, que sofreu uma violência sexual, mas, ao mesmo tempo, pode ser que essa adolescente ela também queira denunciar, ela queira esse espaço. Sim. Então, são situações delicadas que requerem muito estudo e políticas que sejam, assim, humanizadas. Eu acho que a Elizabeth pega na questão central. Que a Elizabeth fez um comentário, eu acho que ficou um pouco no ar, aqui a questão que ela falou do atendimento virtual. Atualmente, a Delegacia da Mulher funciona em horário comercial, tá? Então, no estado de São Paulo, nas cidades onde não tem a delegacia 24 horas, foi instalado um sistema que seria para que essa delegacia seja virtual. Então, tem uma salinha lá no plantão, onde a mulher vítima seria colocada por um escrevente, e aí seria atendida por uma escrevente virtualmente, que estaria em algum lugar. É frio, não é humano, sabe? Na hora ela precisa do calor humano, de olhar no olho, de acolhimento, de alguém que fale, calma, vai dar certo. Exatamente. Estou aqui. Sim. E esse virtual é muito frio. A gente pode ir para a próxima? A próxima pergunta. Então, nós temos mais uma pergunta aqui de um aluno da Unital, o João Carvalho. Ele estuda design e a dúvida dele é sobre o aumento da violência contra a mulher. Eu queria saber se teve algum aumento ou alguma queda na violência contra a mulher. E queria saber por que isso aconteceu. Nós temos vários institutos de pesquisa sobre violência da mulher que apontam um crescimento, sim, no número de mulheres, né, que são vítimas de violência, desde agressões psicológicas, físicas e feminicídio. São vários dados e que têm variações de acordo com a região, com classe e tudo mais. Aqui em Taubaté, um estudo publicado em 2024 revelou que a violência contra a mulher chegou a 34% das famílias, mas apenas 53% denunciaram. Desses 34% das famílias, 53% denunciaram.
Como vocês avaliam esse crescimento ou não aqui na região? Bom, eu vou falar rapidinho, porque eu acho, entendo, vamos dizer assim, que o estudo nunca é perfeito, esse tipo de estudo. Por quê? A violência, eu acho que ela aumentou sim, mas fico feliz de ter a impressão que também as denúncias aumentaram. Exatamente por esse se sentir vítima. Foi isso que eu pensei. Será que aumentou a violência ou será que aumentou a denúncia? Não, eu acho que aumentou a violência também, mas eu acho que mais do que isso, eu acho que aumentou a denúncia. E isso é importante. Eu fico pensando, as pesquisas em relação à violência doméstica, elas têm muita subnotificação. Sim. Por isso... Foi por isso que eu falei, não vou levar muito dado muito concreto, porque é uma coisa muito parecida com o aborto, né? A gente não sabe porque... Então, tem a subnotificação e aí não dá para a gente ter uma dimensão exata. Por isso que as pesquisas, às vezes, elas falham nesse sentido, porque elas não conseguem, porque as mulheres não vão denunciar. Então, como é que você vai saber se está tendo violência doméstica ou não? Mas eu atribuo, gente, esse aumento, acho que vamos pegar um período histórico, né? Pós-pandemia, durante pandemia, pós-pandemia, as mulheres ficaram muitas presas em casa, né? Com seus companheiros, e ali eu queria destacar a questão das crianças, né? Porque assim, a Elizabeth está trazendo a questão dela com os filhos, porque não é só a mulher que sofre violência doméstica, as crianças que estão ali naquele ambiente também sofrem. E a pandemia é isso, nem escola as crianças iam. Sim. E essa violência era uma violência, inclusive, social, porque muitas das famílias, a criança só podia comer se fosse para a escola. E em casa ela não tinha essa alimentação. Então, vejam o quanto isso foi complicado, esse período pandêmico. E aí, de lá para cá, a gente vê corte nas políticas, é um pouco do que eu tentava alertar. A gente tem um fortalecimento do neoconservadorismo que reforça essa questão da inferioridade da mulher. A gente tem isso como política de governo e de sucateamento da política de defesa da mulher. Então, eu atribuo, na verdade, a complexidade das próprias relações, né, as reproduções sociais que estão desumanizadas. Isso vai degenerando mesmo, desumanizando as pessoas. Por isso que o contato tem que ser humanizado e não pode ser desumanizado. Exatamente. E aí, considerando um período de crise econômica, crise política, crise social, a violência ela aumenta. Então, ela vem como uma expressão dessa desigualdade. E se você tem governos que fortalecem esse polo neoconservador, que subjuga a mulher ali a uma posição inferior, a violência ela aumenta. Porque ela é cultural. A gente fala da cultura do estupro no Brasil, né, que ficou bastante discutido isso a partir do caso da Mariana Ferrer, o quanto essa questão da violência, a cultura do estupro, ela está impregnada. E aí quem é mãe, eu sou mãe também, eu acho que a gente tem que olhar para isso, né, trabalhar isso com as meninas. Eu tenho uma menina e um menino. Eu trabalho com os dois, essa questão de gênero, né? Com a minha menina, para que ela se fortaleça, se coloque, ela perceba o quanto ela pode falar, o quanto ela pode se expressar. E com o meu menino, o quanto é importante ele respeitar, o quanto entender que o não é não, pare é pare, né? Às vezes um conflito entre eles ali. Eu falei assim, se um dos dois falar para, é para parar. Não tem negociação, não tem discussão. Então, eu acho que assim... essa questão da ética, do respeito, ela também tem vindo muito por meio desse fortalecimento do neoconservadorismo que está se materializando em políticas que chega dessa forma para a população e para as mulheres. E então, antes da gente finalizar, Elizabeth, como que está a sua rotina hoje? Como que está a sua vida hoje? Como que é? Conta pra gente. Então, como eu falei para vocês, né, estou em reconstrução. Então, eu tenho ainda todos os apoios, eu ainda passo por tratamentos. Porém, a partir de todas as pessoas que pegaram na minha mão, pegaram de verdade, eu quero ressaltar, agradecer a todos. Será injusto eu falar o nome de um e, de repente, esquecer o outro, mas muitas pessoas me ajudaram, órgãos municipais, pessoas que se condoeram com a minha dor, assistente social. Eu sempre falo que a assistência social ela é imprescindível em todos os lugares. O direito é imprescindível em todos os lugares, porque eu sempre digo que a lei que salva é a leitura. Então, você ler, você conhecer, você
quando eu falo que eu fui vítima, agora estou em reconstrução. Né? Eu não sabia de muitas coisas e hoje estudando, com apoio, eu vejo a vida de uma outra maneira, abriu minha mente de uma maneira muito grande, que eu quero ser psicóloga do judiciário. Isso, fala pra gente do seu estudo, do seu dia a dia, da sua rotina, do seu levantar, dos seus projetos. Exatamente. Sim. Agora a gente quer saber disso. Precisamos de pessoas assim. Ela quer ser psicóloga judiciária. Eu olha, quero. de arrepiar, né? Eu quero. Então, eu peguei a dor que eu estava sentindo, eu peguei aquela tristeza, aquele medo aquela certeza que eu tinha que eu não conseguiria, que eu não era ninguém, de tanto escutar isso. Eu peguei tudo isso, coloquei dentro de um pote e falei, essa dor não pode ser em vão. Então, eu peguei tudo isso e estou transformando em resignação. Então, eu estou estudando, eu estou no 3º ano de psicologia, eu sou diretora da Liga Forense, eu faço vários projetos e agora eu vou começar faltam 2 anos para terminar, já estou pensando no meu TCC, tá que certo. É sobre a violência contra a mulher, né? E assim, eu penso muito em humanização. Então, a mulher chega lá assim, com dor, eu estou falando de mim, mas eu vejo todas as mulheres como se fossem eu. Né? Então, a mulher vai chegar com dores, tanto no judiciário, como numa delegacia, ou em qualquer outro órgão que ela precise de assistência. Então, primeiro de tudo, sofreu violência, ok, mas essa mulher precisa estar bem. Então, a gente tem que humanizar esse atendimento da melhor maneira possível. Foi isso que eu pensei. E toda a ajuda que eu tive a sorte de encontrar pessoas maravilhosas, de encontrar pessoas que, além de serem profissionais, exímios, ainda me trataram com respeito, olharam para mim como ser humano, então isso realmente mexeu muito comigo. Se eu estou aqui hoje, são por causa de todos esses profissionais. Então, a delegacia ela tem um impacto muito grande. Desculpa voltar nesse assunto. Não, mas é que a delegacia ela teve um impacto, porque se não tivesse sido muito bem tratada, a primeira porta ali, a assistência social, eu falo assim, eu tenho um amor muito grande, sabe? Primeiro curso que eu pensei em fazer quando eu comecei a pensar em me reconstruir foi o direito. Assistência social. Eu falei, mas espera aí, eu quero escutar essa mulher, eu quero humanizar, eu quero tratar essa mulher como eu gostaria de ter sido tratada quando eu cheguei nesses órgãos. O que eu fui, o que eu vou levar para a minha vida e levar um pouquinho de cada uma dessas mulheres fortes e homens também, que me olharam com respeito. Tem um pouquinho de cada um aqui em mim hoje. E quando eu começar meus atendimentos, vai ter mais ainda. E eu falo que eu quero ser psicóloga do judiciário, por quê? Porque eu vejo que a humanização tem que existir. Quantas vezes eu entrei naquele fórum chorando, sabe? Então, todas as mulheres que chegarem chorando e falar, não consigo, eu vou olhar para ela, vou pegar na mão dela bem forte, vou falar, sim, você consegue, força, estamos juntas. Então, é isso. Então, é resignificar, tentar buscar os direitos, porque não é legal, não é que está fazendo por caridade, não. A mulher tem direitos. Então, é atrás dos seus direitos, sempre com humanização. Se não tiver, fazer reclamação, buscar da melhor maneira a sua saúde mental para que possa voltar à vida. Elizabeth, muito obrigado pela sua participação, pela sua força e vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Lucy, muito obrigado também pela senhora estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito o convite. Shelly, muito obrigado pela participação. Ficamos muito felizes com a sua participação, com a sua presença. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui, junto com a Elizabeth, ouvir um depoimento tão forte e que impacta na minha profissão. Eu sou assistente social, então para mim é muito importante ouvir. E sou mulher também, a gente na sociedade, a gente comentava aqui, a gente todos os dias a gente está sujeita a sofrer algum tipo de violência. Então, eu acho que assim isso é fortalecedor para nós mulheres, olhar para a Dani, uma estudante aqui de jornalismo, mulher, trazendo para a gente essa força. Então, foi uma manhã muito gostosa, viu? Foi um prazer te conhecer também. Prazer. Obrigada. E você também. Gabi, muito obrigado, minha querida, por me ajudar aqui nesse programa. E agradeço também vocês aí de casa que acompanharam o nosso programa. Quer falar uma coisa, Gabi? Eu que agradeço pela oportunidade, por ouvir relatos tão importantes aqui. E, para terminar, eu queria pedir para a Elizabeth dar um recado, então, para essas mulheres que estão passando por vítima. Eu posso dar um recado? Claro! Gente, caso de violência contra a mulher, o telefone é 180, 180.
Exatamente. Além do 180, ainda temos o 153, que é da GCM, e as GCMs também estão sempre prontas para atender, né? Assim como me atenderam. E o recado busquem ajuda, temos a rede, busquem a Delegacia da Mulher, busquem ajuda psicológica. Nós somos umas pelas outras, nós não estamos sozinhas.